O todo-poderoso Manchester City, o Tubarão, acabou? Fala, rapaziada, eu sou Gabriel Rocha e essa é a pergunta que muitos estão fazendo depois dessa partida. Pela Supercopa Inglesa Community Shield, o Arsenal ganha de 3-0 do Manchester City numa partida não tão difícil assim, esperávamos mais, né? O gol do Calafiori ali no primeiro minuto, literalmente antes, né, do primeiro minuto entrar, o Calafiori já faz e já é uma partida não tão difícil assim. Uma coisa que já estava em evidência é, se perguntaram, realmente o Manchester City vai ter que dar 2, 3 passos atrás? Acabou o Tubarão? Acho que antes de tudo a gente tem que relembrar o que é o grande, o poderoso Manchester City. É isso aqui, cara. 10 anos, 20 troféus. Pep Guardiola. Ele chega no Manchester City, que já tinha sido campeão da Premier League algumas vezes, com o Mancini, com o Pellegrini, mas ele chega e coloca num outro patamar, um patamar de dinastia. Ele chega e domina a Liga Inglesa. Não só com títulos, e sim pelo estilo de jogo que ele propõe. É um estilo de jogo que domina todos os aspectos do jogo. É o melhor ataque da competição, é muitas vezes a melhor defesa ou uma das melhores defesas do campeonato. É o time que mais tem posse, é o time que mais pressiona, é o time que tem mais passes, é o time que mais tem finalizações. É tudo. Esse time é histórico do primeiro dia de Pep Guardiola para o último, e eles querem manter isso. Enzo Maresca é o novo treinador do Manchester City. Mas antes, eu quero mostrar para vocês que ele é o nome do Manchester City muito antes da contratação dele em junho e julho. Notícia do David Ornstein, 1º de janeiro de 2026, no ano novo. Enzo Maresca informou ao Chelsea 2 vezes no final de outubro e novamente em meados de dezembro, após comentários pós-Everton, que estava conversando com pessoas associadas ao Manchester City sobre a posição de treinador desde que a vaga surja. Então, numa situação onde o Pep Guardiola ainda estava no Manchester City e ainda não tinha dado indícios que iria ser a última temporada dele, o Enzo Maresca foi demitido 1º de janeiro de 2026 por causa disso. Não só por causa disso, né? Ele tinha vários problemas ali extracampo, com jogadores ali, de problema de relacionamento, com a diretoria, tinha algumas lesões que o Chelsea tinha e ele queria reposição, mas a diretoria do Bowley, que gasta tanto dinheiro, tava com mão fechada com ele, e essa relação de trabalho no Chelsea, que na minha opinião era muito boa, né? Já tinha sido campeão ali do Mundial de Clubes lá, aquele super campeonato, da Conference League, tinha colocado o Chelsea numa boa situação na Premier League, né, de vaga de Champions League, ali de uma vaga tranquila, coisa que o Chelsea não estava tendo com os treinadores anteriores. E para mim, esportivamente, de um projeto a longo prazo, onde era claro que o Chelsea não tinha as peças para brigar por grandes títulos no começo, o Maresca para mim foi sensacional, cara, foi muito bem. E todo mundo sabe que o Maresca é ex-assistente do Guardiola, mas o quão guardiolista o Maresca é. Eu quero chamar a atenção para uma estatística que eu montei. Eu não acho essa estatística, eu acho ela muito importante para saber qual é o estilo do time. Coloquei aqui na temporada 25-26, a última, total de passes, meti aqui todos os passes, dividido pelo total de finalizações. Assim eu tenho a estatística de média de passes por finalização. Quanto menos passes que você tem por finalização, mais vertical você é, mais time de contra-ataque, mais time ali de transição você é. Quanto mais passes por finalização, mais um time controlador você é. Tem uns casos também que é time ruim, né? Que mesmo sendo um time vertical ali, que se propõe a ser rápido, é um time que tem muita pouca posse de bola e muita pouca finalização, porém a gente consegue dar um corte nessa questão, né? Falando em números absolutos, né? Um time que tem muitas finalizações e muitos passes vai ser um time que controla mais, obviamente. E cheguei nessa planilha com a ajuda do ChatGPT, só meti ali os valores e falei, pra mim inteligência artificial é isso aí, velho. Faz o trabalho sujo. Eu peguei ali as estatísticas e falo, faz. E aqui, passe por finalização, tá aqui o Bournemouth em primeiro, o Manchester United aqui, um dos líderes, mas eu quero que você olhe para baixo, que você vê o Manchester City sendo penúltimo e o Chelsea
sendo o último. Então a gente pode dizer que o City e o Chelsea não são times diretos. São times que vão cozinhar o adversário, são times que vão dar 1000 passes ali, mas eles têm um grande número de finalizações, porque é um time que domina o adversário e todo o seu estilo de jogo, todo o estilo dos jogadores que são contratados são para isso. Gostando ou não, o Maresca é o próximo da linhagem do Guardiola dentro do Manchester City. E isso com certeza ali com grande participação do próprio Pep. O Maresca deixou um trabalho sólido no Chelsea para ir para o Manchester City. É o grande sonho dele. Eu vejo que ele faz algo parecido com o Liverpool, e depois do Klopp buscaram treinadores parecidos com o estilo de jogo do Klopp. E o Manchester City quer exatamente isso, só que com o estilo de jogo do Guardiola. Então é nada mais, nada menos que a continuação de um trabalho, obviamente com uma figura diferente, com uma personalidade diferente. Um cara que não tem tanto carisma como o Guardiola. Um cara que não consegue, eu acho, que dialogar assim, ser um gestor de elenco legal como o próprio Guardiola. Obviamente são passos para trás, não tem como ser passo para frente ou até continuar no mesmo lugar, você não tendo mais o Guardiola. Porém, mais além do que troca de treinador, o City também sofre por uma troca generalizada de jogadores. Vamos ver. Esses são os jogadores que estão no City hoje. Obviamente pode contratar mais, eu acho que vai contratar mais, eu até coloco aqui possíveis contratações, mas vamos um por um aqui. Donnarumma, e eles contratam o Rulli, que é um goleiro argentino que vem do Villarreal, se eu não me engano. Ele era do Villarreal, na verdade ele foi pro outro time, não lembro, mas é bom goleiro, tá? É bom goleiro. O Trafford foi muito bem na temporada passada e foi contratado pelo Leeds. Coloquei na lateral direita o Matheus Nunes, mas pode ser o Kusanov, tá fazendo também muito essa lateral direita. Zagueiro, coloquei Rúben Dias, Gvardiol na esquerda, o Vitor Reis, que tá no elenco ainda, foi um zagueiro muito caro vindo do Palmeiras, foi emprestado pro Girona na temporada passada, vamos ver como que ele tá, né? Um jogador muito jovem. E eu coloquei o Guerri aqui como reserva. Pra mim, na minha opinião, Guerri é titular. Mas Dias aí foi titular na Community Shield, é o cara que é o capitão do time hoje, então vamos ver como que é isso aí. Pra mim é Guerri aqui, cara, pra mim é outro patamar de zagueiro, mas o fato é, de zagueiros aqui, pelo menos esses 3 bons nomes. Vamos ver como que o Vitor Reis vai ser. Obviamente aqui o Kusanov pode ser e já foi também muito zagueiro. Coloco ele aqui porque não tem outro além do Matheus Nunes. E o Kusanov também faz muito a lateral direita. Lateral esquerda com o O'Reilly e o Ait-Nouri. Pra mim, boas opções. Eu gosto muito do O'Reilly, tá? Que também pode fazer o meio de campo. Agora vem a situação ruim, porque o Rodri sai do Manchester City. Cara, eu acho que o pessoal ainda não entendeu muito... Não entendeu muito o que é Rodri, né? O quão ele domina, o quão ele faz várias funções nesse meio de campo, o quanto o Manchester City não consegue se impor sem ele. Para você substituir o Rodri, é 2 jogadores no mínimo, se não 3, porque ele também chega e faz muitos gols. Mas de alguma maneira o City vai ter que substituir ele de alguma forma. E me baseando na Supercopa inglesa, ele foi com o Kovacic. O Nico Gonzalez estava até ali com umas conversas de sair, mas eu acho que a saída do Rodri veio, pode ser que ele não saia. Eu acho que são 2 jogadores que podem sim compor elenco, mas nenhum titular, né? São jogadores que não empolgam sendo titular, ainda mais em jogos grandes. Grande contratação do Manchester City, Elliot Anderson, cara, eu acho jogadoraço, né? Obviamente vai ter algumas dores no começo, até porque o time não é aí o Manchester City Prime. É um time também que vai ter que se desenvolver agora nas mãos do Enzo Maresca. Mas eu gosto muito do Elliot Anderson. Eu acho que ele também é um faz-tudo, não como o Rodri, porém ele vai dar uma ajuda sim a outro nome do meio de campo. É um jogador que vai jogar mais livre e precisa de mais um tempo aqui para emular seu jogo no Nottingham Forest e também da seleção inglesa. Coloco aqui grandes nomes que o Manchester City está especulando, que é o Boadi, meia marroquino do Lille, e o Enzo Fernandes do Chelsea, que o Enzo Maresca trabalhou com ele e quer muito ele no Manchester City. Mas são jogadores que eu não vejo que são ali para substituir Rodri, são jogadores que vão jogar aqui. Ok que o Anderson pode dar um passo para trás, sim, não seria o ideal isso, porém, é o que temos para hoje. O Boadi seria um jogador que, ok,
é sim uma realidade hoje, porém é muito mais algo para médio e longo prazo. O Enzo Fernandes não. O Enzo Fernandes chega para ser titular, não vou falar 10 e faixa, porém ele chega nesse meio de campo e é titular absoluto, na minha opinião. Teria que sim realocar aqui o Elliot Anderson, de alguma maneira que eu acho que não é um problema, são dois jogadores muito bons. Meti aqui como camisa 10, como um meio atacante ali no meio, o Shirky e o Phil Foden como seu reserva. Eu acho que Foden, obviamente, tanto ele, tanto o Shirky pode fazer à direita, né? Pode ter outros lugares aí do ataque que eles podem jogar, mas o ideal é isso aqui. Eu acho que estão bem servidos. O Shirky não teve uma grande Copa do Mundo e o Foden nem foi para a Copa do Mundo, mas eu acho que a análise de Copa do Mundo assim não é tão relevante. A gente vê o Shirky na temporada passada, o cara jogou demais, o cara deitou, e eu acho que essa temporada tem tudo para se estabilizar mais nessa questão. Coloquei aqui na ponta direita o Semenyo e coloquei o Savinho com ponto de interrogação, porque pode ser que ele saia. Tem muito ali interesse do Tottenham sobre ele, uns números ali que para mim são muito inflados, porém o Manchester City sim pode estar vendendo o Savinho, aí teria que contratar alguém aí, pelo amor de Deus, só que o Shirky pode jogar ali e tal, mas aí precisa de alguém, né? Esse time não tem muita profundidade do elenco como teve em anos anteriores. Na ponta esquerda, Doku, grandíssima final de temporada do Doku, jogou demais, era ele, Haaland ali basicamente, e Grealish estava emprestado do Everton na temporada passada e ainda não tem uma definição, até o próprio Maresca falou, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem grande chance do Grealish ficar, tá? Grandes chances. E pra mim, pra uma opção reserva, faz todo sentido. Faz todo sentido pro estilo de jogo do Manchester City. E no ataque temos Haaland com o seu reserva, o Marmoush, que foi muito bem quando o Haaland não jogou, sabe? Quando o Marmoush estava assim, jogando de centroavante nas Copas Inglesas. Ele foi muito bem. E dá uma pulga atrás na orelha isso, porque ele vem muito em baixa. Quando ele joga junto com o Haaland não é a mesma coisa. Então, de olho nele. Pode ser uma saída. Talvez não hoje pela falta de opção do próprio City, mas nas próximas temporadas se ele não render nessa temporada. Então vemos aqui que tem uma base, sim, tem uma base. É um time que não é ruim, que tem um piso ali, na minha opinião, vaga de Champions League fácil, mas que para impor seu jogo, para ser um time que vai realmente dominar todos os jogos, eu acho que precisa muito dar uma liga que hoje não tem. E vimos na Community Shield. Então, galera, concluímos que o Enzo Maresca não é o Guardiola. E sim, vocês, torcedores do Manchester City, vão sentir falta do Guardiola. Pode sim ter algo parecido ali, né, no pós-Alex Ferguson que teve com o Manchester United, mas eu acho que hoje a terra tá muito mais arada e o City teve muito mais critério do que o United teve ali contratando o David Moyes naquela situação. O Ferguson não tinha assim um sistema de jogo muito claro, o Pep Guardiola tem. E o Maresca sabe disso. Os jogadores do Manchester City são contratados para jogar no guardiolismo. Então, expectativas mais baixas nessa primeira temporada, pelo menos, né? Eu acho que o piso é, assim, a vaga da Champions League e isso deveria ser o norte para o torcedor do City. Fazer uma boa Champions League e muito mais que isso, muito mais sobre resultados, é se estabelecer como um time que domina, se estabelecer como um time guardiolista, que pressiona, que sofre pouco, que ataca muito, que faz seus jogadores ali ofensivos, tem grandes números, que faz o Haaland ser artilheiro novamente. São 10 anos, 20 troféus. Não é um ano, não é uma temporada que o Guardiola fez isso. Não é uma temporada ali que se o Maresca não talvez brigar por títulos, não ganhar nada, e acabou, né? Não é isso, cara. Então, o City não acabou. O guardiolismo dentro do City não acabou também. Porém, vai ter coisas diferentes, vai ter relações diferentes, vai ter coisas do próprio Maresca que, né, parece que ele só Guardiola. Não, ele tem as suas coisas próprias também. É um time que também conseguiu ser um pouco vertical na hora que o adversário dava essa situação. No último ano do Guardiola também, tá? Mas ter esse próximo treinador que pensa igual o antigo, que já foi assistente do time, já conhece as instalações do Manchester City, já conhece alguns jogadores, tem jogadores que são feitos para jogar nesse sistema tático. Eu acho que fica ainda menos pior essa transição. E numa liga onde o Liverpool trocou de treinador, o Chelsea trocou de treinador, o Tottenham trocou de treinador ali na parte final, o Carrick também pelo meio da temporada passada. Então são muitos times do Big Six que estão com novos trabalhos.
o Maresca e o City são só mais um deles. Então eu acho que abaixar expectativas talvez de briga por título, até porque o Arsenal, que é o atual campeão, não trocou de treinador, tem o mesmo treinador desde 2019, então eu acho que tem um gap muito grande entre eles e os outros, porém, disputando com outros, eu acho que o City larga na frente pelo time que tem e pela manutenção do trabalho. Mas e aí, concorda com a minha análise? Acha que o Manchester City acabou? Você acha que pode se reinventar? Pode ser a mesma coisa ali do Guardiola ou vai ser algo diferente, mas também bom? Coloca aqui nos comentários, dê o like, se inscreva no canal e te vejo na próxima. Falou!